Boa noite, pessoal. Chamei meu coleguinha já, Irã Queiroz. Esperar ele dar uma resposta aí. Cadê você, seu Irã? Meu amigo, irmão em Cristo, Wayne, E aí, como é que tudo tá? bem? Estou muito bem, tirando uma formiguinha aqui do meu copo. Comecei bem, hein? É bom pra vista, né? Não é o que a vovó falava? Tudo bem. Dizem que alguns índios comem formiga, né? Aí disseram que eu pareço com índio, né? Deu tudo certo. Ah, claro. Parece com um índio, igualzinho. É como eu te falei hoje mais cedo, você parece com aqueles atores que fazem o papel do João Batista nos filmes bíblicos que falam de Jesus. Ah, Igualzinho. mas você sabe que eu não sou muito fã de gafanhotos, não, viu? Ah, mas você estudou no panorama bíblico? O gafanhoto, ele era uma iguaria. Era equivalente a um camarãozinho aí que o povo gosta. Então, Por isso que a importância dos estudos dos costumes bíblicos, porque o gafanhoto é algo valorizado na época, hoje nem tanto. E a medicina, os médicos em si, hoje estão valorizados, já naquela época, nem tanto. Olha só, o inverso, né? Bem interessante. Por isso que é muito bom estudar. Mas é isso aí. exatamente. Bom, vamos começar pelo começo, né? Fala um pouco de você, se Exatamente. apresenta, quem é você, o que você faz. O Irã pelo Irã, vai, fala aí. Ixi, o Irã por Irã. Eu sou Isso. um pobre pecador, miserável, que carece da graça de Deus, está aqui pela graça de Deus, né? E atribuo todo o mérito a Ele, sempre ao meu Salvador, Jesus. Eu sou estudante, seminarista do Seminário Teológico, nascido de novo, do professor e pastor Raul Bolota, junto com meu colega aí, Leandro Wayne, né? Eu perturbo várias vezes, fazendo várias perguntas, e ele sempre tira as minhas dúvidas. E é muito bom estar aqui, né? Eu sou psicanalista, sou estudante de ciências biológicas, licenciatura. Então é muito interessante, sabe, Wayne, estudar essas três dimensões, vamos assim dizer, né? A área emocional, a área biológica e, acima de tudo, a área espiritual, né? Que é a causa de todas, né? A principal, a única que nos leva para esse plano, né, da vida eterna que Cristo nos concedeu. Então é um prazer estar aqui. É isso aí. Bom, agora eu vou me apresentar. Para quem não me conhece, eu sou o Leandro, também um humilde servo de Cristo, pela misericórdia, pela graça dele. Sou aluno do Bacharel Livre em Teologia do Nascido de Novo, que inclusive está com promoção de Black Friday, então para você que está interessado em fazer um curso completo de teologia que vai te ensinar do básico até o avançado, para você saber como transmitir a palavra de Deus, procura aí @nascido de novo oficial que eles vão te atender da melhor maneira possível. Eu, como já disse, sou seminarista, sou também um estudante aí e procura se esforçar sempre para se aprimorar, para se aprofundar nas coisas de Deus. E hoje nós vamos tratar de uma matéria da teologia. Nós vamos dar início aí espero que uma série de boas lives sobre apologética, um bate-papo apologético. E hoje nós vamos tratar aí de 5 questões que nós decidimos aí, que são temas, digamos assim, espinhosos,
não são temas fáceis de tratar. Claro que a gente não vai conseguir esgotar nenhum desses temas. O objetivo também não é esse, o tempo também não vai permitir. E deixando já uma coisa bem claro desde o início, embora nós sejamos alunos, irmãos em Cristo e amigos também do Ministério Nascido de Novo, todos os posicionamentos, todas as opiniões, toda a maneira de pensar vai ser a minha e a do Irã. Isso não necessariamente vai refletir o que o Nascido professa, o que o Nascido defende, enfim. Somos nós dois aqui batendo papo sobre questões muito importantes. Então vamos dar início logo? Nós Sim. vamos tentar trabalhar hoje 5 questões. Nós vamos à primeira delas. A primeira questão é a seguinte: por que Deus permite que haja sofrimento no mundo? Porque parece algo até meio que contraditório, não é? Um Deus que é todo poderoso, que é todo bondoso, é o mesmo Deus que permite que haja sofrimento no mundo. Por que isso acontece, Irã? De cara essa. Pois bem, né? É bem interessante isso. Eu tive várias dúvidas, como a gente estava batendo um papo mais cedo, né? Várias dessas dúvidas, né? Algo que me inclinou a estudar sobre esses assuntos e poder ajudar irmãos novos na fé, né? Eu me considero novo na fé, 5 anos de convertido, mas e aquele irmão que tem 1 aninho, que está na faculdade, né? Então, por uma questão de empatia, a gente se coloca no lugar desses irmãos, né? Das pessoas também que Deus nos leva para pregar o Evangelho, né? Então, vamos lá. Por que Deus permite que haja sofrimento, Wayne? Primeiro, a gente precisa estudar, refletir mais quais formas que esse sofrimento tem acontecido, né? De que maneira esse sofrimento ocorre na humanidade, né? Vou apresentar aqui os principais, né? É impossível a gente trazer aqui todos, né? Mas você tem o problema da fome, o problema das enfermidades, o problema do mal em si, né? Que são os principais fatores, né? Onde as pessoas culpam a Deus, né? Responsabilizam a Deus pelos mesmos. E não é assim. Uma vez que nós vamos refletir bastante aqui, que o homem que possui essa responsabilidade, que possui essa culpa. Porque, primeiro, a fome, né? Quantas e quantas vezes ouvimos pessoas dizerem: mas como é que Deus ama a humanidade? Tanta gente passando fome na África, não é verdade? Não sei se você já ouviu coisas desse tipo. Mas estudiosos já disseram que o nosso planeta, por exemplo, ele está bem abastecido de comida, né? O problema é que ele é bem abastecido, mas não é bem distribuído. Ou seja, o papel de Deus, mesmo nós não merecendo, ele já fez. Qual foi esse papel? Distribuir os alimentos, né? A comida em si para o planeta, o abastecimento, né, de alimento. Porém, o homem, é aquela velha história, como eu te disse mais cedo, né? O rico vai ficando cada vez mais rico e o pobre cada vez mais pobre, como diz aquela musiquinha, né? Então, responsabilidade do homem, né? E se nós seguíssemos aquele princípio que o nosso Senhor Jesus Cristo pregou, amai o próximo como a ti mesmo, né? Com certeza, o problema da fome estaria solucionado. Então, não atribua a Deus, né, como culpado desse tipo de sofrimento. Depois vem as doenças, né? Muitas pessoas perguntam, né? Se Deus ama mesmo o ser humano, como é que essa pessoa nasceu com essa enfermidade, com essa doença degenerativa? Porque existem tantos tipos de doenças. Existem várias explicações para isso, né? Obviamente, não dá tempo de falar todas elas, né? Mas aqui você tem, como, por exemplo, o efeito da queda, né? Ali, no princípio, viu Deus que tudo era bom. Se tudo era bom, não existia doença, não existia morte, enfim. E Deus, ele deu um alerta para Adão, né? Se comeres daquele fruto, certamente morrereis, né? E como a gente conversou mais cedo, o meu pastor, que conhece muito de hebraico, ele diz ali que o certamente morrereis
o termo certamente não existe. Ali é uma ênfase do morrereis. É um morrereis acontecendo duas vezes. É como se Deus estivesse enfatizando, né? Se você comer daquele fruto, Adão, morrereis, morrereis. Olha só o alerta de Deus. É como se Deus estivesse dizendo assim, você vai sofrer. Né? Eu não quero que você sofra. Né? Você vai sofrer com enfermidades, com morte em si, enfim. Mas o homem, ele sempre procura pecar, né? É assim desde o primeiro homem, né? O primeiro Adão. Mais uma vez, responsabilidade e culpa do homem. E depois você tem vários fatores, né? Do porquê das doenças existirem, né? O ser humano se alimenta mal, dorme mal, trabalha mal, enfim, né? Tudo isso vai se multiplicando. Como disse um irmão certa vez, né? Nós não somos mais as matrizes, né? Nós somos cópias de cópias de cópias de cópias. O químico Marcos Eberlin vai dizer que a cada pessoa que nasce, ela possui 100 mutações a mais do que seus pais. Então a coisa vai diminuindo. E só um aspas aqui, isso bate contra a teoria da evolução, que crê que a coisa vai melhorando, né? Mas não, é negativo, vai diminuindo. Então, efeitos da queda, efeitos do comportamento humano e tudo mais. Mas Deus, ele criou o mundo perfeito, mas o homem, pela sua desobediência, abriu mão de tudo aquilo que era bom, né? Optando pela sua forma de viver. Né? Então, foi aí que foi acontecendo as doenças, a forma de se alimentar, enfim, né? Toda a sua conduta. Então, mais uma vez, o problema das doenças tem por culpado o ser humano. E depois você tem o mal em si. Né? Se Deus é um Deus amoroso, justo, por que existe o mal? Né? Eu acho uma explicação bem coerente, né? Onde certa vez um arqueólogo disse que o mal não existe. O que existe é a ausência de bem. Assim como na física não existe trevas, escuridão. Existe ausência de luz. Né? Eu acho bem interessante. Então, e no tocante ao mal, para fechar esse ponto, mentira, inveja, avareza, violência e etc. são literalmente. O pastor Raul falou agora no comentário que já está anotado e está valendo nota, viu? Fica de olho aí. Agradei. Mas isso pode ser bom, pode ser ruim, porque vamos andar na linha aqui, né? Vigia, varão. Pastor. Então, né? Então, a maldade é um sintoma da depravação. Lembra? No princípio, tudo era bom. E o que fez esse bom desaparecer? Né? Pelo menos em maior parte. Foi o ser humano, através de sua escolha. Comeu do fruto da árvore. Né? Então, antes de atribuir o mal a Deus, é só pensar, cada um, né, fazer uma autoanálise, né, de si próprio, de si mesmo. Né, o que você tem feito, né, quais são as coisas que você precisa melhorar. Né, então, não há quem faça o bem. Todo mundo ainda é culpável. Né, então, se a gente olhar para a Escritura Sagrada, nós vamos ver que a mesma possui soluções para todos os casos, os exemplos de sofrimento citados acima. Que é a questão da fome, amar o próximo, como a ti mesmo, a questão das doenças. Deu um probleminha de conexão aí do nosso querido Irã. Irã. Bom, vou mandar o convite para ele de novo. Deu algum problema de conexão. Mas lá... E o homem é culpado de seus atos. Então, sempre pensemos o seguinte, pessoal. Porque Deus permite que haja sofrimento no mundo, né? Primeiro, que Deus entregou o ser humano para suas próprias paixões. O entregar não é no sentido de forçar, mas é como disse o Augusto Nicodemos, né?
Deus, houve um momento em que é como se Deus tivesse dito, é isso que vocês querem? Tudo bem, né? Deixo vocês livres. E o ser humano é livre para pecar, ele sempre escolhe o pecado, né? Ô, Irã, Mas Deus fez a parte dele. Sim, Irã, tá Wayne, me ouvindo? você está Então, travado. eu tô travado, mas eu ouço sua voz, mas não vejo a sua imagem. Eu também ouço a sua voz, mas não vejo a sua imagem. Então faz o seguinte, sai aí que eu vou te chamar de novo. Tranquilo. Beleza. Problemas técnicos faz parte, né? Deixa eu chamar o camarada de novo. Pronto, agora voltou. Agora Caiu voltamos. a aí, irmão? Isso. Agora tivemos uma reconciliação aqui com a graça que é essa live, né? Vamos lá. E é isso, né? O problema do sofrimento, né? O culpado é o ser humano, mas Deus, ele pelo seu aspecto prescritivo, ele sempre tomando a iniciativa, né? Mas o ser humano sempre desobedecendo e optando pelo pecado. Sim, a gente tem que lembrar também do seguinte: os efeitos da queda, eles perduram e eles são notórios. São notórios. Você não precisa necessariamente acreditar em Deus para observar isso no mundo. É só você olhar o que acontece, o que sempre aconteceu. A humanidade, ela nunca esteve 100% em paz, né? O homem, ele se corrompeu, ele se encontra no seu estado depravado e ele sempre vai escolher o mal. Então, o panorama, a notícia que esse mundo nos dá, ela não é uma notícia nada boa, porque a gente acompanha aí o mal diariamente. É morte, assassinato, contravenção, corrupção. Então, o homem, ele não é apenas, como muita gente acredita, uma vítima, um, um produto do meio do qual ele vive. Tem pessoas que creem que o ser humano ele nasce neutro, mas e que ele é afetado por coisas externas a ele. Isso não é verdade. O homem ele não é apenas um produto desse meio. Ele também é um produtor de coisas ruins. Lembra o que Jesus disse quando os fariseus o questionaram? Porque ao se alimentar ele não fazia aquele ritual de lavagem de mãos, né, que buscava ali uma pretensa pureza. Jesus disse que o problema não era o que entrava pela boca, era o que saía do coração do homem, que era isso que contaminava o homem. Então a gente tem que lembrar disso. O homem, ele não é uma vítima do meio que ele vive, pelo contrário, ele é mais um propagador desse mal. O mundo ele não nos dá uma boa notícia acerca disso. O mundo não nos oferece uma saída definitiva, não resolve o problema. Porém, quando você analisa a queda lá em Gênesis 3, juntamente com a ordem de Deus ali, primeiro para Adão e Eva saírem do jardim, segundo, o que ele determinou sobre toda a criação, que tudo estaria sob maldição, também teve uma promessa lá em Gênesis 3,15. Diz que o filho, o descendente da mulher, iria pisar na cabeça da serpente. Então, junto com esse resultado da queda, houve também a promessa. Houve também ali a boa notícia. Houve também ali o evangelho. Então nós vemos que a única resposta que consegue resolver esse problema de forma definitiva, e quando eu falo de forma definitiva, não é só nessa terra, mas na eternidade, que é o mais importante, a única saída é o evangelho de Cristo. A única saída é o sacrifício vicário de Cristo, que veio salvar pecadores que não mereciam, sabe? Se a gente parar para pensar, muita gente sempre fala que Deus é amor, né? Tem uma concepção meio torta do que é o amor. Mas olha que interessante. É exatamente uma coisa que o mundo não tem. O mundo não tem um amor verdadeiro. Não tem esse amor de entrega, de sacrifício.
um amor que toma uma atitude, que toma uma iniciativa. Porque apesar de tanto pecado, de tantas falhas do homem, foi sempre Deus que tomou a iniciativa. Foi ele que tomou a iniciativa quando Adão e Eva caíram. Foi ele que tomou a iniciativa quando Caim matou seu irmão Abel. Isso que só tinham 4 pessoas no mundo até aquele momento. Foi ele também que tomou a iniciativa de avisar Noé que ele iria acabar com o mundo através do dilúvio, para Noé se preparar, para Noé aparelhar uma arca, entendeu? Foi sempre Deus ali tomando a iniciativa. Sempre Deus ali tomando a frente da coisa. Então nós vemos que não existe uma outra resposta plausível. Você pode tentar criar todo tipo de racionalização, apelar para todo tipo de filosofia humana, mas no final das contas não tem saída. Não tem saída. Então, avançando aí, vamos para a segunda pergunta. A segunda pergunta é a seguinte: como um Deus de amor pode mandar pessoas ao inferno? Como é que isso é possível? Se Deus ama todo mundo, se Deus usa de sua misericórdia para com as pessoas, como é que esse mesmo Deus pode mandar uma pessoa para um lugar de sofrimento eterno? Aí a gente pode até lembrar dos questionamentos que Paulo coloca ali no capítulo 9 de Romanos. E ele meio que antevê uma reclamação do tipo, se é Deus que escolhe quem são os dele e quem não são, o que ele pode achar de ruim nisso ainda? Fica parecendo que o ser humano não tem muito o que fazer acerca disso, que fica tudo sob a vontade de Deus. E aí, como é que a gente resolve isso? Bom, né, bem interessante essa questão, né? Com Deus, um Deus de amor, né? Ele manda as pessoas para o inferno. Eu estou gostando muito das perguntas, porque a gente está trazendo aqui exatamente como as pessoas as fazem, né? As perguntas estão literalmente como as pessoas que creem, que não creem em Deus, fazem para nós, cristãos. Primeiro, a gente tem 2 questões nessa pergunta. A primeira a questão do amor. A gente precisa entender o real conceito de amor. Primeiro, a gente precisa refletir no fato de estarmos no contexto bastante antropocêntrico, né? Ali, quando as escrituras estavam sendo redigidas, ali o contexto era teocêntrico, tá? Mas hoje, tem muito dessa coisa do homem em si, ele com seu ego, né, ele não quer ser machucado, o homem está no centro, entre aspas, ele quer escolher. É aquela ilustração, né? Não tem aquela ilustração do copo meio cheio, meio vazio? Hoje em dia não é mais assim. Hoje em dia o cara olha para o copo meio cheio, meio vazio, ele fala, aquele copo está me ofendendo. Exatamente. É isso. Então tudo machuca. Então, com isso acabou perdendo-se a noção do real conceito do que é amor. Amor virou apenas dizer sim às suas paixões, dizer sim a você. Né? Aí a analogia mesmo que eu sempre faço, né? Se eu tenho um filho, aí um filho me pede para sair, né, à noite, está muito tarde, suponhamos que o bairro aqui esteja bastante perigoso, né, por amor a ele eu vou dizer não. Detalhe, né, ali ele vai estar deixando de fazer aquilo que a carne dele deseja, mas é para o bem dele, né, mas é amor, é por amor. Então você vê um exemplo de dizer não por amor. Então Deus diz não ao ser humano quando este apenas quer viver esta vida aqui para satisfazer os desejos da carne, né? Então, primeiro, né, como um Deus de amor, né, eu só vou até aqui, como um Deus de amor. Primeiramente, o Deus de amor não é um Deus que passa a mão na cabeça, tipo aquele Deus bonzinho, refém da vontade humana, né? Aquele pai que mima o filho. Tampouco um Deus carrasco, que ama ver sangue, como eu citei mais cedo. Você acha que Deus amou o dilúvio? Aquela coisa, bem feito, vocês me desrespeitaram, me desobedeceram, agora vão cair na minha ira. Não, Deus fez aquilo ali com pesar, né? E ele viu que era a única solução fazer aquilo. Porque imagina você e eu
convivemos com os descendentes daquela geração incrédula, uma geração perversa mesmo. Nós não somos merecedores, mas ali aquela geração, como diz as Escrituras, a maldade ali era notória. Então Deus fez aquilo com um ato de pesar, Então você vê que até mesmo na ira, nós vemos o amor de Deus, porque ele viu lá na frente, que se ele não impedisse ali, pelo seu aspecto decretivo, poderia interferir algo lá na frente, até mesmo na vinda do Messias. Mas claro que o Deus soberano jamais deixaria que isso acontecesse, Então, há uma epístola lá de Paulo, que acho que era a 2 Coríntios, quando Paulo diz, é por isso que há muitos enfermos entre vós, e também uns que já dormiram. Ou seja, você vê que até mesmo na enfermidade ou na morte, nós vemos um ato de amor de Deus para impedir com que aquela alma se perca. Então, o amor de Deus é incompreendível. Nós somos feitos de carne, a nossa carne não compreende. Por isso que nós precisamos da orientação do Espírito Santo. E não nos esqueçamos que Deus é amor, mas Deus é justiça. Tá? Vamos criar uma falsa dicotomia no tocante aos atributos de Deus. Tá? Ele é um Deus de amor, mas também um Deus de justiça. Vamos lá, só um exemplo aqui. Se eu sair na rua aqui, roubar, matar 3, 4 pessoas, com certeza eu serei punido. Ou seja, isso é justiça. O PM, o policial, o delegado, o juiz, eles vão estar errados? Não. Vão estar fazendo uma função deles. E a função do Deus de amor também é de juiz. Então, vamos criar essa falsa dicotomia. E, por fim, eu acho que a primeira parte da pergunta está resolvida, como um Deus de amor. Agora, bora essa questão, mandar alguém para o inferno. Aí a gente tem um problema. Deus não manda ninguém para o inferno. Não manda ninguém para o inferno. Muito pelo contrário, ele chama o seu povo para o céu. É o contrário. E os que vão para o inferno vão para lá por simples escolha, porque são pecadores. Eu quero trazer aqui algumas passagens, que enfatiza esse ponto de vista, que é a minha base. Mateus capítulo 3, versículos 1 e 2 diz: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Olha só, Deus usando a pessoa de João Batista para o quê? Para que ele pregasse o arrependimento. Para quê? Para as pessoas irem para o inferno? Não, para ir para o céu. É chegado o reino dos céus. E Atos 3,19, o famoso discurso de Pedro: arrependei-vos, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Mas para que ser cancelados os vossos pecados? Para que, Wayne? Para irem para o céu, para livrarem-se da condenação ao inferno. Então você vê Deus com um chamado externo: arrependam-se, Deus chamando não para o inferno, mas para o oposto dele, para a salvação. Porém, a maioria não quer, aliás, ninguém quer, mas é pelo chamado de Deus. E você tem em Mateus capítulo 4, versículo 17, que diz: daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Jesus é Deus, ok? Então você vê do próprio Deus chamando, chamado externo, para o céu. E por fim, só para a gente fechar essa questão, de que Deus não manda ninguém para o inferno. Deus não predestina ninguém para o inferno, como eu já ouvi de muita gente, muitas pessoas dizerem: esse Deus é um Deus mau, predestina as pessoas para o inferno. A Escritura diz o contrário. Efésios capítulo 1, verso 4 e 5 diz: assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor, nos predestinou o quê? Para o inferno? Não, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Ou seja, ele nos predestinou para ele.
e não para o inferno. As pessoas vão para o inferno porque elas, assim como aquele que mata, deve ser punido. E os homens, todos os homens, perante a Deus, são como assassinos da justiça que vivem sujando esse quadro que Deus criou. E esse quadro é o universo. Né? Nós somos criados. Exatamente. O que muitos não entendem é que não existem inocentes. Não existem inocentes. O que foi dito lá? Qual foi a advertência? Se você comer do fruto, você vai morrer. Certo? Então, uma vez que por meio de Adão o pecado entrou no mundo, depois dele não teve mais ninguém que nasceu inocente. Ora, se não teve mais ninguém que nasceu inocente, e nós não podemos fugir daquilo que nós somos, qual seria o resultado? O resultado seria trilhar um caminho de mal, mal em cima de mal, acumular culpa sobre culpa, e se Deus não intervisse, quem poderia ser salvo? Ninguém poderia ser salvo. O homem não é capaz de se salvar, ele não tem nada meritório nele para isso. As pessoas esquecem, né? Esquecem disso. As pessoas, elas pegam os atributos de Deus e elas elevam só aqueles que lhes convém, como você bem pontuou aí no início. As pessoas gostam muito de falar do amor de Deus, mas elas não gostam de falar da justiça ou da ira. Então são as duas coisas. É a velha tensão entre soberania de Deus e responsabilidade humana. O homem é indesculpável perante Deus. Porém, nenhum homem nem se perde, nem é salvo, sem estar dentro da vontade soberana de Deus. Entendeu? O homem, quando trilha esse caminho de perdição, ele não está fazendo nada mais do que a própria natureza dele, não regenerada, natureza depravada, manda ele fazer, entendeu? O pecado, ele não é a doença principal, o pecado é o sintoma da queda. A queda que é a principal mazela do ser humano. Agora vamos entrar em uma terceira questão e vai começar a polêmica. Agora o bebê chora e a mãe não escuta. A terceira pergunta é a seguinte: por que o cristianismo não é mais inclusivo? As pessoas podem perguntar assim, mas vocês não falam que Deus é amor? Você já deve ter ouvido na rua alguém falar, Jesus te ama, meu jovem. Jesus te ama, Jesus tem um plano na sua vida. Mas e se essa pessoa que você fala isso, ela for, sei lá, um traficante, for um estuprador, for outra pessoa que faz algo que é contrário à palavra de Deus, quer você aceite ou não, um homossexual, por exemplo. E aí, como é que a gente resolve essa questão? Como é que a gente inclui essas pessoas? É porque isso acontece, Leandro, devido ao fato dessa inclusão que as pessoas querem, a inclusão que elas querem entra em choque com a renúncia que Deus espera de seu povo. Repito, a inclusão que as pessoas querem, estão querendo aí, entra em choque com a renúncia. A renúncia é onde a Escritura nos orienta a praticarmos. Então, quando eles falam de inclusão, eu desconfio muito, eu fico um pé atrás de que tipo de inclusão que eles estão querendo. E eu acredito que a melhor maneira de a gente não errar nesse sentido é olhando para as pessoas, olhando para a história, olhando para as pessoas que incluíram métodos humanos na igreja e ali onde a coisa deu errado. Então, a professora de História da Igreja, Carol Vaz, especializada em História da Igreja, ela disse que ao visitar a igreja, o pastor estava empolgado, dizendo, olha, eu estou querendo trazer esse método aqui, acho que vai dar certo, Mas parece que até aconteceu com ela mesmo. Ela pensou assim, rapidamente veio um estalo e ela se recordou de um fato que aconteceu nesses 2000 anos de cristianismo, onde um pastor também estava com essas mesmas ideias e acabou não dando certo. E nessa igreja que ela estava visitando, esse pastor estava exatamente com
com esse mesmo método, né? Essa mesma ideia. Nada é novo, né? Então, por educação, ela não disse nada. Então, a melhor maneira de a gente não pecar em algumas questões é aprender com os erros do passado. Ainda mais no tocante à história da igreja, né? A história do cristianismo. Por exemplo, aqui, né? Do mesmo modo, sempre quando o cristianismo incluiu filosofias, rituais ou métodos humanos em seu sistema de crença, o fracasso foi notório, né? Primeiro, o cristianismo, o judaísmo, onde lá em Gálatas você vê a questão dos judaizantes, alguns judeus convertidos ao cristianismo queriam trazer elementos, né, rituais, práticas da antiga aliança para se misturarem, né, com o evangelho, onde não deu certo. E ali eles tiveram uma repreensão do apóstolo Paulo, né? Ó, Gálatas insensatos. Então, isso vale muito para a gente hoje. Imaginem quando você vê uma pessoa que quer incluir algumas coisas no cristianismo, imagine a voz de Paulo soando, ó, insensatos. Muito importante isso a gente aplicar, né? Então, foi um erro, né, de uma inclusão onde não havia renúncia, cristianismo e romanismo também, onde lá, a partir de Constantino, quando ele funda a igreja romana, ali ele mistura, sabe, práticas do império, práticas idólatras, e introjetam essas práticas, esses costumes, rituais, no cristianismo. E ali é uma mistura, e você já sabe do problema que deu, né? Mais de 1000 anos de problema. O terceiro exemplo, cristianismo e iluminismo, onde houve um período em que o ser humano, né, através desse período, tinha muita sede pelo conhecimento, né? A ciência, como você sabe, ela é nova. E ali você teve várias teorias, e uma delas foi a teoria da evolução, onde a mesma, diante de vários elementos, né, abordava a ideia de que o homem e os macacos possuíam um ancestral em comum, né, que todos somos frutos de processos aleatórios que aconteceram devido a mutações, um processo de seleção natural, né, um termo que a gente, em biologia, debate muito, né? Então, aí o que aconteceu? Houve alguns teólogos liberais que perceberam que a igreja estava perdendo muitos adeptos, né, muitas pessoas saindo da, entre aspas, fé, para seguirem essas teorias, essas correntes filosóficas. Mas aí chegaram esses teólogos liberais e disseram, não, peraí, há uma forma de conciliar o cristianismo com essa teoria da evolução, né, entre outras teorias. E aí foi criando, né, uma espécie de teologia liberal, né, pegando outras filosofias humanas, misturando com o cristianismo. E o meu problema com isso é que é impossível você infiltrar na igreja, no cristianismo, uma teoria que, ao meu ver, está falida, que é a teoria da evolução. Ela não foi rejeitada, né, porque a mesma depende de muitas questões políticas, né, que envolve o pecado humano, né? A filosofia da teoria da evolução você veio do nada, através de processos naturais, aleatórios, você foi criado aqui para procriar e depois você vai morrer e você vai voltar para o nada. Olha só, é exatamente o que o homem quer. Você vai para o marxismo, o comunismo, essas filosofias humanas, é o seguinte... Hedonismo. Isso, faça aquilo que você quer, desfrute das paixões da vida, das paixões da carne, e depois, quando você morrer, você não vai mais praticar isso. Então, esse é o momento. Então, essa filosofia vai fechar com uma teoria científica que se encaixa perfeitamente com tal filosofia, que é a teoria da evolução, a melhor candidata, né? Então, é impossível você colocar essas coisas no seio da igreja, porque, sinceramente, não tem parte com a verdade. Do ponto de vista científico, a teoria da evolução está falida pela bioquímica e a genética, né? A bioquímica e a genética testificam de que nós fomos criados, o ser humano foi criado instantaneamente, não através de um processo de milhões de anos, né? E eu digo isso com segurança, com muita segurança. Então, é mais um mau exemplo, né, onde você vê ali uma espécie de comunhão entre luzes e trevas que, como a Bíblia já dizia, não dá certo, né?
Então, esses são os elementos na história. Mas e hoje? Quais são as nossas dificuldades, né? Por exemplo, tem correntes que defendem a insuficiência da Bíblia, né, como você citou, seitas como os Mormons, Testemunhas de Jeová, o Islamismo, o Espiritismo, que são linhas que não estão satisfeitas com as Escrituras, mas cada uma delas possui um livro auxiliar, Sim, né? uma coisa para adicionar, né? Adicionar a escritura. Outra fonte de autoridade que eles acabam dizendo, não é que é superior, é só para complementar. Mas na prática não é isso que acontece. Não é isso. E uma vez que a própria Escritura diz que a fé, que de uma vez por todas foi entregue aos santos, né? De uma vez Exato. por todas, Cristo Jesus. Se for entregue de uma vez por todas, não há mais revelação, né? Então nós temos essa dificuldade hoje. Você tem o emocionalismo no culto, no tocante ao louvor, à música. A gente sabe que melodia e letra é um complemento lindo, né? Porém, quando a música sobrepõe a letra, passa a ser o alvo de atenções. E aí você tem não conversões, né? Você tem convencimento, né? Por Isso. causa da emoção, que acontece muito, né? A questão do casamento homoafetivo na igreja, onde há muitas linhas teológicas, teólogos super inteligentes que estão defendendo essa corrente filosófica, mas que a gente sabe que não tem respaldo nas escrituras. Eu quero trazer aqui, né, por exemplo, tem uma linha bastante forte, né, mas, novamente, a escritura não aborda isso, ela é totalmente contrária a essa linha de pensamento. Eles vão dizer assim, porque lá em Romanos capítulo 1, Paulo fala que é errado a prática homossexual. Mas aí o cidadão vai dizer assim, Irã, mas Paulo ali, você sabe que o contexto ali, as pessoas eram bem depravadas, a prostituição no Império Romano era notória, era muito forte, era muito explícita. Então, Paulo está falando desse contexto, né? Então, Paulo não tinha nenhum problema com uma união homossexual de amor, duradoura, e sim É. aquela união homossexual de sexo hoje e amanhã com outra pessoa e tudo mais. Ou seja, estão dizendo que Paulo era contra a parte má, a parte ruim da homossexualidade. Porém, o que as escrituras falam? Como se tivesse uma parte boa nisso, né? Isso. E as escrituras elas vão falar o seguinte, né? Que o próprio Paulo ele vai criticar a homossexualidade como um todo. Perceba que Paulo não vai dar dizendo assim, apenas a parte da homossexualidade que não pode, né? Não, ele vai dizer ali como um todo a homossexualidade, né? E também há um certo argumento, né, que pode nos pegar de surpresa. Por exemplo, né, eles dizem assim, mas Paulo ele está fazendo referência à cultura judaica, né, porque a cultura judaica tem muito aquela coisa de homem, mulher, machismo, e, portanto, eles são contra a homossexual por isso. Mas, novamente, é uma distorção, porque Paulo ele não está fazendo referência à cultura judaica. Ali nos textos, se a gente for olhar com mais detalhe, ele está fazendo referência ao livro de Gênesis. Lá no princípio, onde viu Deus que tudo era bom. Né? Qual era o princípio? Onde você não tinha morte, não tinha doenças, tinha homem e mulher, Adão e Eva. Então, Paulo pega como base esse princípio para falar o quê? Contra a homossexualidade. Né? Então, o que está ali em Gênesis é o padrão, é um princípio imutável, que não se altera. Né? Então, se Paulo estivesse fazendo referência à cultura judaica, aí sim, não teria problema. Porém, ele pegou pesado, ele fez exatamente uma referência a um princípio que Deus criou, que não pode ser alterado, né, que é no tocante à família, né, homem, mulher, crianças. Mas, detalhe pessoal, a gente está falando aqui, mas a gente ama todas as pessoas não Nós estamos falando homossexuais da prática. A e prática não do das pessoas. homossexualismo, ela é pecaminosa. Biblicamente falando, não tem como você tirar a força dessa passagem de Romanos, por exemplo. Muitos podem argumentar, mas
Paulo falava do lado errado do homossexualismo, como se tivesse lado certo dessa prática, né, que não tem. Ou então, Paulo falava apenas contra a prostituição, o homossexualismo na parte cultual, que muitos deuses ali pagãos, na sua forma de culto, requeriam isso, né? Mas também você não encontra isso nessa passagem. Muita gente pensa que, mas Paulo ele era o antiquado da época dele. Quem te falou que as pessoas eram mais puras na época de Paulo do que são hoje? Não existe isso, não tem nada novo embaixo do sol. Aquela sociedade era tão depravada quanto essa. Sabe, dos últimos 17, se não me engano, 17 imperadores romanos, 13 eram homossexuais. Nero, que era contemporâneo de Paulo, era casado com um homem. Então, não existia ali nada de antiquado, que Paulo disso, Paulo daquilo. Não. Paulo simplesmente estava pregando a verdade. E o que o Irã disse aí, eu repito. Nós não temos nenhum problema, não temos nada contra pessoas homossexuais. Elas merecem saber do amor de Cristo, tanto quanto a gente. Nós somos tão pecadores quanto elas, porém nós somos contrários à prática. Entende? Nós não abrimos mão desse princípio. E outra coisa, quando a gente fala de inclusivismo, que tipo de inclusivismo você quer ter? O que é que você quer incluir? Você quer incluir os menos favorecidos? Você quer incluir aqueles que estão à margem da sociedade? Ou você quer incluir junto com a verdade do evangelho o teu pecado? Eu quero seguir a Cristo, mas eu não quero deixar de roubar a minha empresa. Eu quero seguir a Cristo, mas não quero deixar de trair a minha esposa, o meu marido. Eu quero seguir a Cristo, mas não quero deixar os meus vícios, não quero deixar de ser homossexual. E aí? O que é que você está querendo? Você está querendo a Cristo? Você está querendo a verdade? Você está querendo Deus como ele realmente é? Como ele se apresenta? Ou você quer moldar a Deus à sua maneira? Se você quer um Deus que seja conivente com o seu pecado, me desculpe. Não é o Deus das Escrituras que você quer. Você quer um Deus que se molde a você, que caiba dentro da sua caixinha. No final das contas, o seu Deus não é o Deus cristão, não é o Deus bíblico, o Deus verdadeiro. O seu Deus é você mesmo, sabe? Então fica difícil. Quando se falam de inclusão, não estão falando de apresentar o amor de Cristo a quem precisa ouvir. Não. Estão falando de que, eu não vou largar meu pecado e Deus tem que lidar com isso. Coisa nenhuma. Não é Deus que tem que mudar em nada. Somos nós. Porque se fosse assim, o que Jesus falou para Nicodemos? Ele falou que para entrar no reino dos céus era necessário o quê? Nascer de novo. Se não fosse necessário nascer de novo, ia entrar um monte de pecador no céu, um monte de pecador sujo, depravado, ímpio. Não ia precisar nascer de novo, ser regenerado, ter uma nova natureza. E já pulando para a próxima pergunta, que tem a ver um pouco com essa, a quarta pergunta é a seguinte: como pode haver uma só religião verdadeira? Muitos podem argumentar, você chega num ateu, por exemplo, e fala sobre a revelação geral, aspectos da revelação geral. Você chega para ele e fala assim, observa a natureza como é, observa a perfeição dos detalhes. Se a Terra tivesse um pouco mais próxima, um pouco mais distante do Sol, a vida não existiria como a gente conhece. Se a força da gravidade fosse um pouco mais fraca, um pouco mais forte, a vida também não existiria. Olhe só a harmonia. Olha a ordem que tem no universo. Não é possível que isso foi criado de modo aleatório. Aí ele pode usar isso contra você. Falar assim, mas isso não me garante que o Deus da Bíblia, o Deus cristão, foi quem criou tudo. Que ele é detentor da única religião verdadeira. E aí, como é que a gente lida com isso? Bem interessante essa pergunta, né? Porque a gente pega aqui, primeiramente, o conceito de religião. Né? Vamos falar aqui, religião, que é o conjunto de crenças que geralmente envolve um determinado grupo de pessoas para cultuar o que chamamos de o sagrado. Comidas sagradas, rituais sagrados, altares sagrados, enfim, etc. Né? Falando assim, pegando bem rápido, né, do conceito de religião, Wayne. Então a palavra religião vem do verbo latino, né, religare, né, ou seja, significa tornar a ligar, né, algo que se perdeu. Isso é o que as pessoas, as religiões, vêm tentando erroneamente fazer. Né? Porque quando nós vamos para as Escrituras, nós vemos que o ser humano, pelas suas próprias obras,
não conseguem se religarem a Deus. É Jesus quem faz esse papel. Ele é o nosso único mediador. E porque ele pagou o preço na cruz, não há nada que eu possa pagar aqui, por meio de obras, para voltar até Deus. Todas as religiões nós vemos isso. Né? Todas. Mas no cristianismo nós vimos algo diferente. Né? Não são as obras que geram arrependimento. É o arrependimento que gera as obras, as boas obras. Assim como não são as boas obras que geram a fé, mas é a fé que gera as boas obras. No cristianismo nós vemos algo único, onde é a fé que gera as boas obras. E é Deus que dá a fé para o homem. Né? Eu tenho certeza, se você que está assistindo aí, você é pai, tenho certeza que você gostaria que, em relação ao seu filho, que ele fizesse algo, uma boa obra, não por esperar algo em troca sua, né? E sim porque ele te ama, porque ele está arrependido, de repente, de um erro. Né? Então, isso é algo único no cristianismo. Por exemplo, você vê muitos outros elementos que mostram que o cristianismo é único. Profecias literalmente cumpridas, pessoas que escreveram seus textos, né, onde nós encontramos na Bíblia, com séculos de antecedência, séculos depois, ali a profecia se cumpre com uma exatidão estarrecedora. É impressionante cada detalhe, como a gente conversou mais cedo, Isaías 53, ele escreve ali, ele narra o sofrimento, morte e ressurreição de Cristo, como se estivesse observando tudo. É impressionante. Né? Só para ilustrar, se você está assistindo um jornal ali, a moça, ela dá a previsão de chuva, né? É só uma previsão, e com espaço de, às vezes, 1, 2 dias, e não é uma certeza. Imagine aí, na Bíblia, onde aquelas pessoas não tinham tecnologia como nós temos hoje, e com um lapso de séculos de diferença, né, entre profecia e cumprimento. Tecnologia não foi, esforço humano não foi. Ah, meu amigo, só pode ter sido Deus, o próprio Deus, que fizeram com que tais profecias se cumprissem. Né? Então, isso você só vai ver na Bíblia, não vê nenhuma outra religião. Né? Os milagres, são muitos os milagres, também você não vai ver relatos parecidos em nenhuma outra religião. Paulo e Barnabé, quando curaram um paralítico ali, né, lá em Listra, na cidade de Listra, qual foi a reação daquelas pessoas? Elas ficaram espantadas. Elas chamaram Paulo e Barnabé de Júpiter e Mercúrio, não é isso? Ou seja, se você é ateu que está assistindo aqui a gente nesse momento, uma coisa você tem que concordar comigo. Não é nem comigo, com a Bíblia. Né? Que quando aquelas pessoas viram Paulo e Barnabé curando aquele paralítico, né? Quando elas atribuíram a eles as divindades que eles criam, quando eles chamaram Paulo e Barnabé de Júpiter e Mercúrio, é porque alguma coisa ali espantosa aconteceu. Para eles chamarem ele de deuses. Para chamar Paulo e Barnabé de Deus, é porque alguma coisa espantosa ali aconteceu. Porque eles não eram bobos. A tecnologia daquela época não era tão avançada como a de hoje, mas eles não eram bobos. Eles sabiam que paralíticos não andam. Não sai virando pirueta aí à toa, né? Exatamente. Então, o milagre você só vai ver na Bíblia. A Bíblia vem convertendo pessoas de lugares diferentes, épocas diferentes, contextos diferentes, geografias diferentes, enfim, só enfatizando, né? Personalidades diferentes, condições financeiras diferentes, algo que nenhum outro livro faz. Pega aí os melhores livros, os melhores autores. É um desafio, pode pegar. Né? Eu dou essa liberdade de você fazer esse desafio. Né? Você verá que nenhum desses livros fez o que a Bíblia já fez. Né? Trouxe a mudança, impactou a humanidade como a Bíblia impactou. E depois você tem a influência dos 10 mandamentos no Código Penal. Então, são muitos outros elementos. Né? Eu acho que nós temos 5 minutinhos. Mas então, acho que dá. só para. Eu acho que a última pergunta vai ficar para uma próxima. Mas só complementando aí o que você falou, o que ajuda a responder essa pergunta, como pode haver uma só religião verdadeira?
a gente pode fazer outra pergunta. Qual é outra religião que apresenta um Salvador sem pecado? Me diz aí. Não tem. há. Não há, sabe por quê? Porque o homem, embora ele busque, através de suas obras e através de outras religiões, a salvação, o eterno, o transcendente, ele não consegue. É o que diz em Isaías 64:6, que as nossas justiças são como trapo de imundícia. A linguagem que o profeta usa ali é uma linguagem cerimonial, né? Ele diz ali, ele usa esse termo para se referir quando a mulher está naqueles dias. É como se a mulher pegasse aquele material, ou qualquer pessoa pegasse aquela coisa, passasse no rosto e achasse que era a coisa mais linda, mais pura do mundo. É assim que nós somos diante de Deus. E nos ajuda a entender também o texto áureo da Bíblia, que é João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Muitos param a leitura por aí. Mas quando você segue a leitura, vai dizer no versículo 19 o quê? Que a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram mais as trevas do que a luz. Por quê? Porque suas obras eram más. Uma ilustração que o Francisco Torinho usou, que é muito interessante, que ele falou o seguinte: o que acontece com a cera quando é atingida pela luz do sol? Ela derrete, mas o barro não derrete. Quando o barro é atingido pela luz do sol, ele endurece. O problema não é a luz do sol, o problema é a natureza daquele material que ela atinge. Então é bem por aí. Então é por isso que o cristianismo ele fornece a resposta verdadeira a todas as outras religiões que não fornecem, ou filosofias humanas que não fornecem. O cristianismo ele fala da verdade, fala que o homem está separado de Deus, que todos pecaram, que eles carecem da glória de Deus, e que só há salvação através da fé em Jesus Cristo. Isso envolve renúncia, isso envolve deixar o orgulho de lado, isso envolve reconhecer que Deus é o único que pode salvar. Não é uma verdade fácil de ouvir. Muitas pessoas não vão querer admitir isso. Mas não tem para onde correr. Não tem muito o que se fazer. Então é por isso que o cristianismo ele oferece essa resposta. Não é uma resposta fácil, uma resposta agradável, né? Eu mesmo, quando ouvi o evangelho pela primeira vez, não foi de primeira que eu acreditei. Deus precisou trabalhar muito e trabalha até hoje na minha vida. Então, é isso. E Jesus disse, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu não sou dos caminhos. Eu sou uma das possibilidades de vida, né? Eu não sou uma das verdades. Ele é único. Ele disse na oração sacerdotal: santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Isso. E verdade é uma. É objetiva, mas jamais é subjetiva, né, mãe? Mas é isso aí. É isso aí. Eu só não sei se vai dar tempo fazer indicação aí de 3 livros para quem quiser se aprofundar na apologética. Primeiro do Norman Geisler e Brian Buttino. Peter Buttino, aliás. Fundamentos inabaláveis. Ele fala das verdades universais que a gente tem no mundo. O terceiro é do Timothy Keller. A fé na era do ceticismo. Esse livro aqui ele influenciou muito no tema dessas perguntas. O terceiro não, o segundo, né? E o terceiro fala muito sobre Cristo. Lee Strobel, em defesa de Cristo. Era um cara ateu, cético, que ao se deparar com o seu questionamento acerca de Cristo, o cara se embrenhou numa investigação de 2 anos para refutar Cristo. No final, o que aconteceu? Se rendeu a Cristo, né? Não teve para onde correr. O cara que começou como barro, no final das contas, era cera. Verdade. É isso aí, seu coração. É isso aí, já temos aí praticamente 1 hora de live. Espero que tenha sido bom, tenha sido proveitoso, edificante aí para quem assistiu, para quem acompanhou. Essa live aí eu vou tentar deixar salva, acredito que eu consigo deixar salva, para quem quiser assistir depois. E é isso, espero que essa seja a primeira de muitas. Mãe, obrigado. Mais uma vez nós estivemos aqui pela misericórdia, a graça do Senhor, né? Te agradeço. O N, meu colega de seminário aí, né? Amigo, irmão querido.
É muito bom, foi muito gostoso estar aqui falando de Deus, né? Quem entrou aqui foi Ney, né? Ney foi a pessoa que me evangelizou, viu? O grande Ney aí, faixa marrom de jiu-jitsu, um Aí grande sim, amigo. osso! Ô, Deus te abençoe, né? E Deus te abençoe, Leandro. Deus abençoe o Amém. Seminário Lógico Nascido de Novo. Obrigado, Pastor Raul. Obrigado, Vanessa também. Deus abençoe a todos, tá? Amém, irmão. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.